Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São João, capítulo 16, verso 12 e 13. São João 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amado Pai, mais uma vez nós te damos graças por podermos cantar, orar, falar, ouvir Sua palavra. Sabemos que o único alimento para os verdadeiros crentes é a Sua palavra. Exatamente de onde Eva saiu de trás da palavra e perdeu a alimentação, mas que nós possamos permanecer no refúgio da palavra e sermos alimentados pela mesma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre a era do Espírito Santo. Nós poderíamos começar lá no Gênesis, enumerando estas eras: a era do Pai, a era do Filho, a era do Espírito Santo. E sendo o mesmo Deus em todo o tempo. Em cada era, tem também a era adâmica, a era abraâmica, a era de Moisés, a de Noé, e assim vem vindo até chegar neste dia final. Mas pensando na era do Pai, todo mundo conhece Ele como Criador, Deus o Criador, o Pai é o Criador. E na era do Criador nós temos a manifestação dos patriarcas e dos profetas, desde o princípio. Não somente a palavra Pai. O Pai é o Espírito Santo. Ele é conhecido em sua era como Pai, como Criador, como o Senhor, como Deus, como Elohim, em seu dia, lá no princípio, quando no princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, nessa manifestação do Pai, nós vemos os patriarcas, os profetas. Na manifestação do Pai, nós vemos a lei mosaica, e tudo está dentro deste período da manifestação da era do Pai. A era é um período, é um tempo, e Deus tem trabalhado em cada período de uma maneira. Não adianta querer que Ele opere a mesma coisa. Se é a mesma coisa, para que outro tempo, outra era? Entende? Então é simplesmente outra manifestação, é o mesmo Deus, mas Ele tem que fazer uma outra obra, é um outro atributo seu, uma outra manifestação de Deus neste tempo. Até chegarmos na era
do Filho, Filho do homem. A era do Filho do homem era o mesmo Pai que estava agora num homem. O Pai é o Espírito Santo. E o Pai estava num homem chamado Jesus. Sabendo que Jesus, ele veio acima do nascimento regular. Porque o nosso nascimento é sexual. Quando veio Cristo, o nascimento é sobrenatural. Mas é exatamente ali onde veio esta manifestação do Filho. E quando é a manifestação do Filho, é Filho do homem. Então ele manifestou este espaço de tempo também em sua igreja. Aí você conhece ele no espaço da igreja de Jesus, as eras, nós conhecemos como Filho de Deus. Irmão Branham tem ensinado isso. Período de Jesus Cristo, Filho do homem. Período das 7 eras da igreja, Filho de Deus. O que era Filho do homem? Era Deus no homem. O que era Filho de Deus? Era Deus na igreja. Aquele mesmo Deus que estava no homem, agora não estava num homem apenas, estava na igreja. Isto que as pessoas precisam ver na pregação do irmão Branham, porque senão as pessoas veem apenas o Espírito Santo nos dias de Pedro, e nos dias de Pedro era uma promessa do Velho Testamento que estava cumprindo. Naquele tempo, ainda que tinha a palavra de Jesus também cumprindo ali, naqueles dias da descida do Espírito Santo. Mas era a promessa dos dias de Joel. Pedro mesmo disse, foi o que diz o profeta Joel. E então estava cumprindo o período do Filho de Deus, que era Deus derramado na igreja. Isso ficou um período de 2000 anos. Se a gente fica, a era do Espírito Santo é a era de Pedro, não é a era de Pedro. A era de Pedro era a era do cumprimento da promessa de Joel, creio que é 2:28, e aquilo que Jesus disse, quando te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. E ainda, vocês devem ficar na cidade até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Foi o período do Filho do Homem avisando o que ia acontecer na descida da promessa do Espírito Santo, para que aquele Filho do Homem agora fosse Filho de Deus. O mundo não pode ver estas coisas. O Senhor Jesus mesmo falou sobre isto, e eu quero ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora, Ele era um Consolador, mas era um Consolador humano. O Pai vai dar outro Consolador. Esse é o Espírito Santo, para ficar com a igreja para sempre. Em outras palavras, eu só pude ficar com vocês e posso ficar esses 3 anos e meio no ministério, mas quando o Espírito Santo vier, o outro Consolador, ele vai ficar para sempre com vocês. Era uma operação na igreja. Escuta, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, quer dizer, aquele Espírito Santo que ia ser derramado era o Espírito de verdade, que o mundo não conhecia. Ele diz, mas vós conheceis, porque habita convosco. Mas aquele outro Consolador, aquele Espírito de verdade, que ia vir sobre os discípulos, o mundo não conhecia, mas habitava com eles e estaria neles. Então você vê que esse período foi o período da promessa do Espírito Santo na igreja, certo? Não é o Espírito Santo numa carne só. Não é o Espírito Santo num homem. Isso que eu quero que você veja, Elohim, Deus manifestado através do Logos,
criando os céus e a terra. Agora, Elohim manifestado através de Jesus para salvar o pecador, para fazer com que o pecador viesse a ser reconciliado novamente com Deus. Amém? Então esse é o período, mas eu quero que você veja, é um período de filho do homem para filho de Deus. Filho do homem Jesus Cristo, filho de Deus, a igreja. É Cristo na igreja, filho de Deus. Então teve esta operação durante todo este espaço de tempo. A irmã Brana diz aqui na mensagem, eu quero ler para você, a era de Esmirna, ele diz, aqui eu não tenho parágrafo, em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro, porque é o Espírito Santo em cada crente, entendeu? É o Espírito Santo em cada crente. Eu digo, em cada era a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, os que tinham o Mestre, ouviram a palavra. Aqueles que não têm o Espírito, que não têm o Mestre, eles não ouvem a palavra, eles escutam, mas eles não ouvem. Muitas vezes os filhos nos escutam, mas não nos ouvem. A mulher nos escuta, mas não nos ouve. A igreja escuta, mas não ouve. Ouvir é crer, ouvir é obedecer, ouvir é agir. Mas apenas escuta. E aqui está, em cada era, a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, o Mestre, que é o Espírito Santo, ouviram a palavra. E o Espírito neles tomou a palavra e ensinou-a, revelou-a para eles. E eles foram do grupo que ouviu o mensageiro e sua mensagem e recebeu e viveu. Por isso nós temos em cada final da era da igreja, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala tanto à igreja verdadeira como à igreja falsa. O Espírito está falando. Agora, aquele que tem ouvido, aquele que tem o Espírito, aquele que tem o Mestre, ele ouve, isto é, ele aplica aquilo na vida. Então não vamos estar aqui na igreja apenas escutando. Que nós podemos escutar, mas não aplicar aquilo na vida. Não aplicar na igreja, não aplicar no lar, não aplicar na fé. Mas não é apenas você estar escutando, você precisa ouvir. Aquele que tem ouvido, ouça. O Espírito está falando, e a evidência em cada era é que o Espírito está falando através de um mensageiro dentro das 7 eras da igreja, da era do Filho de Deus. Então passamos a era do Pai, exatamente a era dos profetas, dos patriarcas, a lei mosaica. Entramos aí na era do Filho, do homem, e aí do Filho do homem que dá a vida para nos salvar. Ele desce como uma promessa de Joel 2:28 e é derramado sobre a igreja, batiza a igreja. É ele agora no povo, Deus no povo. O Pai, você vai ver sua manifestação na criação, é um, o Logos. Não é no povo, é um, Deus, o Logos, o Elohim. Quando você vê ele como filho do homem, o Salvador, ele é um outra vez. Deus está em um, Pai e Filho. Deus simplesmente tira uma máscara e põe outra. Ele tirou a máscara de profeta ou de apóstolo e põe outra máscara. Ele tira uma daqueles patriarcas e coloca a de profetas.
Isso é máscara, o profeta chama isso de Deus em morfe, isto é, Deus mudando, mas ele está mudando só a sua manifestação exterior, por dentro ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Em cada vez que Deus operou, foi dessa forma. Por isso a Bíblia diz, falando dos profetas, vós sois deuses, porque Deus estava em cada profeta. Naquele dia, os profetas tinham uma parte da palavra, uma porção da palavra. Quando chegou Jesus, ele não tinha uma porção, ele não era uma porção. Jesus era e é a palavra. É isso que você vê na Bíblia. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É o mesmo. A palavra esteve aqui no mundo, o mundo foi feito pela palavra e o mundo não o conheceu. Por quê? Agora ele estava num corpo de carne e o mundo não o conheceu. Chamou ele de Beelzebu, de demônio, maioral dos demônios, de filho ilegítimo, porque eles não podiam ver que ele era a obra do Espírito Santo, que tinha cumprido Isaías 7,14 na vida dele. Eles nunca puderam ver Isaías 9,6 cumprindo na vida dele, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tudo está, quando o menino nasceu, ele já era Pai da eternidade. Só que as pessoas querem fazer uma divisão que tem um pai e tem um filho. Não, o filho que nasceu, ele era o pai da eternidade. Aquele filho que nasceu, ele era o Deus forte. Eu acho que as pessoas, com suas interpretações, fazem o que querem, mas Deus tem sua palavra profética em cada época. Sabe por que nós sabemos disso? Porque Deus mandou um profeta. E para te ser claro, sabe por que nós sabemos disso? Porque a era do Espírito Santo foi exatamente a era do profeta. A era do profeta não é, olha para você ver, a era de Lutero, justificação, de Wesley, santificação, pentecostais, restauração de dons, é chamado batismo com o Espírito Santo, mas foi a restauração dos dons, porque foi sobre a igreja, sobre o povo. E quando Deus está em sua era, ele está num homem. Deus está operando num homem. Por isso, quando ele operou dentro das eras, como filho de Deus, na igreja, mas ele tinha Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Mas ele estava operando através de um homem. Mas quando chega a era do Espírito Santo, irmãos, por isso irmão Brana mostra a era de Laodiceia ter terminado, para a revelação dos 7 selos. Porque dentro da era de Laodiceia, como Deus poderia revelar na era de Laodiceia? Uma era morna, nem fria nem quente. Uma era vomitada da boca de Deus. Então não é a era do Espírito Santo. Era a era do Filho de Deus. Deus operando no povo. Quando Deus está operando no povo, você tem que tomar cuidado, porque cada palavra que Deus operou num homem, agora ele pega aquela palavra e distribui num povo. Todo o poder que Deus deu a Moisés, um homem, quando Moisés achou que o seu cargo estava pesado, Deus pegou Moisés, tirou do espírito de Moisés. Deus não arrumou mais espírito. No dia ele não podia fazer, ele só opera através de um homem. Agora o homem sentiu cansado, o homem sentiu esgotado, o homem sentiu que o cargo estava pesado. O que Deus fez? Foi Moisés. Era a mesma coisa de falar, eu vou mostrar para você que você reclama, olha o que está aí dentro, e você está reclamando que o cargo está pesado.
Mas espera, Moisés, arruma 70 anciãos. E são pessoas de maior idade, sanzonadas, são pessoas que sabem o que está fazendo. Não são noviços, inexperientes, mas anciãos. Há umas 70 anciãos. Deus pegou do espírito que estava em Moisés. Deus não falou, agora eu vou pegar mais um pouquinho do meu espírito aqui para poder pôr nesses 70. Não, o espírito de Deus estava em Moisés. Então Deus pegou do espírito que estava em Moisés e ungiu 70, repartiu para 70. E a Bíblia mostra isso, o profeta esclarece isso para nós, que Moisés não se enfraqueceu. Tirou aquele espírito dele e não se enfraqueceu. E encheu os 70. Você vê o que Deus fez com Cristo, a manifestação do Filho, como isso foi maravilhoso. O Filho sem reclamar, no momento difícil, nas lutas, na verdade o que não é fácil, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas como não podia passar, ele bebeu o cálice. Isto é, ele pagou o preço, ele sofreu, ele morreu. Mas é você ver agora o que Deus fez. O que Jesus estava falando aqui, ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Já disse, Ele está dizendo, eu sou um Consolador, porque vai dar outro. Então esse outro Consolador vai vir agora sobre o povo, vai entrar no povo. Eu posso estar com vocês, mas agora o outro vai estar em vocês. Deus pegou do Espírito de Jesus Cristo, o Filho, e repartiu para a igreja. E Jesus ficou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, só que foi tomado dele e dado para a igreja, repartido para a igreja. Então, é o que Deus tem feito durante todo esse espaço, e você tem que ver isso daí. Deus pega um ungido, tira do espírito dele e unge mais 70. Moisés e os seus. Deus pega o ungido, o que era Jesus. A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. A Bíblia nem diz que ungiu a Jesus Cristo, porque Cristo é unção. A Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e virtude, Espírito Santo e poder. Ele ungiu um homem. Agora, ele pegou desse Espírito que estava ungido um homem e repartiu para o povo, para a igreja. Na era do Filho do Homem, ele era Deus um homem. Na era do Filho de Deus, Deus era um povo, Deus era a igreja que foi torturada, a igreja que apanhou, a igreja que adorava em cavernas, em grutas, a igreja que sofreu, a igreja que foi perseguida lá no tempo de Pedro, no tempo de Paulo. Uma história mostra Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo arrastado pelas ruas de Jerusalém, dando por morto. Esse foi o período do Filho de Deus. O período do Filho do Homem foi exatamente aquele período que Jesus estava sozinho na terra, Deus nele, para podermos chegar aqui no nosso tempo. O desvelar de Deus. Irmão Brana diz, mas é a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa, que é o mesmo Deus. Deus todo o tempo. Desta maneira, ele revela a si mesmo ao seu povo, fazendo isto. Observe, através da era da coluna de fogo, ele revela a si mesmo a seu povo. A era da coluna de fogo é a era de Moisés. A era do Velho Testamento, a era do Pai, manifestando como a coluna de fogo.
E era Deus manifestando ao seu povo. Na era de Jesus, ele revelou a si mesmo, a seu povo, dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. Moisés não falou assim, mas Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa manifestação do Filho do Homem, Deus na carne, profeta, que era Jesus Cristo. E na era do Espírito Santo, aí ele diz: como Filho de Deus. Como Filho de Deus, você vai ver ele operando dentro das 7 eras da igreja. Ele operou como Filho de Deus. Agora, a era do Espírito Santo foi a era do irmão Branham. Eu tenho 2 escrituras aqui apenas, que são 2 parágrafos do profeta, mas esse daqui é o suficiente. Através de 2 ou 3 testemunhas, você pode confirmar tudo isso. Então aqui nós temos a confirmação da era do Espírito Santo. Cristo, mistério de Deus revelado, 449. Jesus disse: naquele dia, aí o irmão Branham diz assim: esse é esse dia. Naquele dia, as pessoas pensam, naquele dia, o dia de Pentecostes, não. Naquele dia, irmão Branham diz: esse é esse dia. Naquele dia, quando esta revelação for declarada, vós sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Jesus estava clareando aquilo no seu dia, para poder mostrar, naquele dia que ele estava vivendo, o Pai estava nele, ele estava no Pai e o Pai estava nele. Mas ele estava falando agora de uma outra promessa do Espírito Santo e mostrando que naquele dia, quando esta revelação for declarada, porque o Espírito Santo tem a comissão de ensinar toda a verdade. Mas aquele Consolador, 14:26 de João, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Meus irmãos, nunca foi ensinado todas as coisas em nenhuma das eras. Todas as coisas. Por quê? As coisas estavam em segredo, não podia ser ensinada. Estas coisas não poderiam ser esclarecidas ao povo, até que chegasse o tempo da outra manifestação do Filho do Homem. Quando veio a manifestação do Filho do Homem, Jesus Cristo lá atrás. Agora, Jesus falou em São Lucas 17:26-30, que quando estivéssemos vivendo no mundo idêntico aos dias de Noé e aos dias de Ló, que ele estaria em carne outra vez. Ele diz: assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Se ele era o Filho do Homem lá atrás, e o Espírito Santo estava nele, e era o Consolador do dia, mas ia ser enviado agora outro Consolador, que é exatamente o Espírito Santo, que estava nele, em forma de Espírito, para consolar a igreja, porque ele era um Consolador em carne. Se o povo dos Estados Unidos pudesse ter visto isso, que Deus, o Espírito Santo, estava manifestado no ministério do Filho do Homem, dentro de um homem. Por isso diz, o William Branham não era o Filho do Homem, mas o Filho do Homem estava dentro dele. Quando o Filho do Homem está dentro, quando Deus está dentro de você, o que você é? Quando Deus está dentro dos profetas, o que os profetas eram? Quando Deus está dentro de Moisés, o que Moisés era? O profeta diz, ele era Deus. Eles não podem perceber. O irmão Branham fazia uma separação dele e de Jesus, porque muitos no seu dia consideravam que o irmão Branham era Jesus Cristo. Aí ele fazia a separação do ministério do Filho do Homem. Jesus Cristo é o Filho do Homem, e
eu sou um filho do homem. Nos dias de Jesus Cristo era o, nos dias de Brana era um. Para poder separar para o povo não crer que Jesus Cristo agora operando em Brana, que Brana era Jesus Cristo. Irmão Brana não queria isso, porque estava errado. Mas aquele mesmo Filho do Homem, nos dias de Jesus, que era o Espírito Santo na carne, agora é Filho do Homem nos dias de São Lucas 17, 26 a 30, nos dias idênticos a Sodoma, Gomorra, que nós vimos isso começou ali nos Estados Unidos. Estes últimos dias manifestou nos Estados Unidos, e ali estava esta manifestação do Filho do Homem. Se era a manifestação, o ministério de William Branham era o ministério do Filho do Homem, então era o ministério do Espírito Santo. Não é que Branham era o Filho do Homem, mas sem o Espírito Santo não podia aquele corpo realizar o ministério de Filho do Homem, de profetizar, idêntico aos dias de Noé, aos dias de Ló. Então essa manifestação aconteceu no tempo do irmão Branham. É o que eu quero que vocês vejam isto. Pai manifestando nos patriarcas, profetas, na lei mosaica e assim por diante. O Filho manifestando na igreja, porque depois que ele manifestou como Filho do Homem, que foi o Espírito Santo, o Pai encarnado, era Filho do Homem, aí ele veio para consolar a igreja, e ele veio dentro da igreja, ele veio para ficar com a igreja. Estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. E é o que ele veio fazer, e é o que ele tem feito. Ele tem estado conosco, com a igreja, até o fim do mundo. Glória a Deus. Então, irmão Branham diz assim: vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim, quando a revelação for declarada. Naquele dia vós conhecereis que eu e o Pai somos um. Porque eles não conheceram, os judeus não conheceram quando Jesus e o Pai eram um. Os gentios não puderam reconhecer quando Brahma e Deus eram um. Eles não puderam reconhecer, eles não puderam aceitar. Eles viram todos os milagres, mas eles não puderam crer que Brahma e Deus era um. E assim como foi nos dias de Jesus, ele está dizendo aqui, ó, quando a revelação for declarada, isto é, quando os selos forem abertos, quando houver essa manifestação, aí vocês vão ver naquele dia, e ele diz, é esse dia, vós sabereis que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, quando a revelação surge, então, é eu em vós e vós em mim. Amém. Agora, estas coisas são faladas com respeito a Jesus Cristo e com respeito ao último mensageiro, porque é quando o Espírito Santo veio revelar todas as coisas, veio ensinar. Como eu te disse, nunca o Espírito Santo ensinou todas as coisas. Ele prometeu que faria isto. E ele desceu como a promessa, cumprindo Joel 2,28. A promessa da descida do Espírito Santo para poder ungir uma igreja, não um homem, uma igreja. Mas no último dia, Deus não desceria primeiro na igreja, porque a igreja colocou ele para fora. Então o que Deus fez? Entrou no seu profeta. Aí Deus estava em seu profeta. A era do Espírito Santo outra vez. É que você vê. Aqui sim está o verdadeiro Espírito Santo. Nos dias de Jesus, Jesus era o Consolador carne. O Espírito Santo era o Consolador Espírito, que viria na igreja. Nos dias de Branham, se eles pudessem perceber que Deus era o Consolador em carne. Naqueles dias, Deus estava consolando em carne. Ninguém podia ser consolado fora daquela mensagem que Deus estava em carne.
Mas quando Branham partiu, depois pregou toda a sua mensagem e partiu, então agora o Espírito Santo tinha que estar na igreja. O mesmo Espírito Santo que encheu William Branham de revelação, de poder, não apenas para curar enfermos, porque vocês têm que ver a manifestação do Espírito Santo, foi quando veio a revelação dos selos. Ali foi a manifestação do Espírito Santo ensinando todas as coisas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Através do ministério do nosso profeta, do sétimo anjo, o que ele fez? Fez o ensinamento de todas as coisas. Restaurou o ensinamento de Jesus, restaurou o ensinamento dos apóstolos, como o espírito de Elias, ele veio para fazer isso. Mas quando revelou o Apocalipse, quando os selos foram abertos, que Cristo é os selos, e abriu os selos para o seu profeta. Ele não abriu o selo para meia dúzia de homens, para 2 homens. Não, ele abriu os selos para um profeta, porque o Espírito Santo só podia fazer isso para um homem. Amém? Deixa eu ver isso aqui para mim. E ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. São João 16, 12. Jesus mesmo sabia, eu sou o Consolador, em outras palavras, eu posso consolar vocês aqui, eu sou a carne no qual o Consolador está vivendo. Mas eu tenho coisa para ensinar para vocês que vocês não podem ouvir agora. Estas coisas, meus irmãos, quando foi ensinado, estas coisas seriam ensinadas mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aquilo que Jesus não podia falar, quando é que seria dito? Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Quando é que foi ensinado isto, que já é todas as coisas? Quando é que foi ensinado sobre os trovões, sobre o novo nome? Quando a abertura dos 7 selos, a semente da serpente? Quando foi ensinado tudo isso? No ministério do sétimo anjo. Isso veio de Deus para nós. Não podia ser dito a ele que vocês não podem suportar. Eu tenho que dizer coisas, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito Santo vier, que é a era do Espírito Santo, vou ler esse parágrafo aqui para completar para você. Hoje tem se cumprido essa escritura, 135. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, quem pecasse contra o Filho do Homem, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Se o povo da mensagem percebesse isto, quando eles falam uma palavra contra a revelação do novo nome, dos 7 trovões, do 7º selo, da visão da tenda, que está tudo claro na mensagem, que foi revelada. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Foi o que o irmão Branham ensinou. Agora, não é perdoado o pecado contra o Filho do Homem. Nos dias de Jesus Cristo, era perdoado porque o sacrifício estava indo para o altar. Cristo. Mas nos dias de William Branham, do 7º anjo, o sacrifício tinha saído do altar. Tinha saído do trono. E então por isso ele diz, porém algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Quando foi que o Espírito Santo fez a mesma coisa? Não foi nos dias anteriores, foi nos dias de Branham que o Espírito Santo fez as mesmas coisas. Aquele que crê em mim, aquele, um só, que crê em mim fará, é um só. As obras que faço, e maiores do que estas fará, porque vou para o meu Pai.
Amém. Olha, eu gosto disso aqui. Escuta para você ver, porque isto encerra. Vou repetir. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. No tempo de Jesus, ele pegou a água, transformou a água em vinho. Ele pegou pães e peixe e multiplicou. Mas nos dias de Jesus Cristo em Brana, que era o Espírito Santo, o outro Consolador, em Brana, ensinou mais coisas, ensinou aquilo que Jesus disse que não podia ensinar naquele dia, porque os discípulos não podiam suportar. Tinha que passar 2000 anos para nós podermos suportar, ter um povo que teria carcaça espiritual para suportar aquela revelação que Jesus não podia dar a seus discípulos. Você pode pensar que você não é nada, e nós não somos nada, mas Deus viu que teria um povo nesse tempo final que seria suficiente para poder ouvir o que ele não podia dizer aos discípulos. Tinha um povo aqui, e você é parte desse povo. Amém? Não somos melhor que os outros. Deus em sua era, Deus em seu profeta, mostrando a era do Espírito Santo, ensinando as coisas que não podia ensinar lá atrás. Ensinar de mulher não ser pregadora e o batismo em nome de Jesus Cristo, isso aí Pedro ensinou, Paulo ensinou. Mas ensinar selos, trovões, novo nome, não, isso daí ninguém podia ensinar. A vinda de Cristo, que aconteceu no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Então, se as pessoas pudessem ver isso daí, quase meia hora de silêncio. Era o 7º selo operando sobre o Monte Pôr do Sol, com a mensagem do pôr do sol, com o profeta que era a luz do pôr do sol. Malaquias capítulo 7, verso 14, 14:7. Zacarias 14:7. Se as pessoas pudessem ver isto já cumprido, já aconteceu. Mas isso aqui é muito bom. Eu falo que vou repetir, depois tem mais uma coisinha, e eu volto atrás e repito outra vez. Porém, algum dia viria o Espírito Santo. Não eram os dias de Pedro, eram os dias do 7º anjo. Porém, algum dia viria o Espírito Santo. E aí sim, este povo poderá ouvir essas coisas. Mas vocês, discípulos, não podem. Ficar aí em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. E que o Espírito Santo, o outro Consolador, entre em vocês e opere durante 2 milênios. Mas aí virá outra vez, agora a era do Espírito Santo, operando em um homem, é Deus num homem. Eu falo de um Deus num povo, era uma promessa. Deus num homem é uma materialização, é uma encarnação. Deus em Cristo, Deus em Brana, é uma encarnação. Vocês têm na mensagem, só que não crê. O povo tem a mensagem. A gente pode ler os parágrafos, mas eles não crê. Eles crêem nisso. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Olha para você ver, irmão Brana podia ter dito, isso foi no dia de Pedro. Não, isso é nesse dia presente, quando você peca contra o Espírito Santo, porque esse é o dia do Espírito Santo. Aquele dia de Jesus era o dia do Filho do Homem, que o Espírito Santo estava encarnado e que ia para o trono ainda, por isso ele perdoava. Mas os dias do 7º anjo, o Espírito Santo estava encarnado num homem, que é o 7º anjo, porque ele desceu em Apocalipse 10:1, encarnou em Apocalipse 10:7. E o que tem que acontecer agora? Você tem que receber esta palavra. Você tem que ouvir esta palavra. Aquele que tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz nesse dia, que é o dia da era do Espírito Santo manifestado no seu profeta. Isso foi nos Estados Unidos. E o que acontece então, depois que o Espírito Santo vem e materializa num homem? Se Deus tira aquele homem da terra, e Deus tem daquele homem, daquela mensagem, daquele Espírito de sétimo anjo. Oh, irmãos, não é nada demais. Ele pegou do Espírito de Moisés. Mas o Espírito de Moisés não era o Espírito natural dele, era o Espírito de Cristo em Moisés. Quando Deus pega daquele Espírito do sétimo anjo, Deus está pegando exatamente do Espírito Santo e dividindo para a igreja, que agora ouve os selos, os trovões, o novo nome e recebe aquilo. Ouve, isso é o Consolador em vós. Nos dias de Brana, o Consolador estava em carne, num homem. Nos dias da igreja, o Consolador está em espírito, na mensagem distribuída na igreja, mas não na cura divina. Cura divina todo mundo tem, mas naquilo que verdadeiramente foi o ministério do sétimo anjo. O ministério dele foi a abertura da palavra. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Os ungidos 262. Eu espero que fui claro nisso daí. O Espírito Santo foi nos dias do sétimo anjo. Terminando, Pai manifestando nos profetas, nos patriarcas, na lei mosaica, o Filho manifestando como Filho do homem, depois vindo e enchendo a igreja. Esse ministério tem que ser feito assim. E nos últimos dias, o Espírito Santo manifestando no ministério do sétimo anjo, entrando no sétimo anjo, dando o livro para o sétimo anjo. O livrinho revelado caiu na mão do sétimo anjo. Ele pegou o livrinho revelado e pregou o livrinho aberto, que o anjo forte desceu em Apocalipse 10:1 com o livrinho aberto. Deu para Apocalipse 10:7 o livrinho aberto. 10:7 pregou o livrinho aberto. 7 selos, 7 trovões, tudo que era mistério foi pregado. O que falta agora é só a igreja reconhecer que aquele ministério tem que vir em você. João pegou aquele livrinho, foi ao anjo. Em cima ele era o anjo forte, na terra ele é o sétimo anjo, mas era o anjo forte encarnado no sétimo anjo. E agora a espada na mão era a palavra de Deus, e João foi e toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo e tomei. É isso que a igreja tem que fazer. Agora, é esse Consolador que vem para a igreja, o mesmo Espírito Santo que revelou os selos, e os selos é Cristo. Ao nascer do sol 202, os selos é Cristo. Agora esse Cristo, que é os selos revelados, está em mim, está em vocês. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Só o Senhor pode nos orientar para sermos abençoados, não apenas por um homem, mas pela palavra revelada do dia em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro
livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele realizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.